Paz de Cristo, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Fala Denão para mais uma aula da classe de juvenis, a aula 3, Conhecendo o Caráter de Jesus. Eu sou Denis Pereira, mais conhecido como Denão, sou diácono da Assembleia de Deus em Campinas, pastoreada pelo pastor Paulo Freire, sou pastoreado diretamente pelo pastor Paulo Barbosa e sou grato a Deus, porque aqui nesse canal tem sempre uma palavra de Deus sendo compartilhada para o seu coração. O canal Fala Denão tem tido um crescimento abençoado. Nós estamos chegando a quase 100 mil visualizações e este quase só ainda não aconteceu porque você ainda não compartilhou os nossos vídeos. Não se esqueça, o YouTube agora está mais difícil fazer as coisas crescerem, o canal crescer. Então eu preciso da sua ajuda. Então quero aqui lhe pedir na abertura desse vídeo. Primeiro, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui. É só clicar no bonequinho amarelo, você se inscreve no nosso canal. Segundo, o sininho. Deixe o sininho de notificações ligado. Toda vez que eu postar vídeo novo, você será avisado em primeira mão que tem novo vídeo no canal. O nosso canal tem vídeos da escola dominical na classe de jovens, de adolescentes 13 a 14 anos e juvenis de 15 a 17. E também tem diversas playlists com assuntos de relacionamento, sexualidade, da atualidade, enfim. Nós estamos aqui sempre trazendo uma novidade para você e tem muito mais coisas vindo por aí. Nós não paramos, pelo contrário, estamos apenas no início. Temos muita coisa para trazer aqui para vocês. Então, é muito importante. Deixe o sino de notificações ligado, ativado, para você receber em primeira mão o conteúdo do nosso canal. E muito importante que você dê like. Clica no joinha, isso ajuda-nos a disseminar a palavra de Deus por meio deste meio de comunicação que é o YouTube, e o YouTube ranqueia melhor os nossos vídeos nas listas de procura e de pesquisa também. Então nos ajude, faça parte do crescimento do nosso canal, compartilhe nas redes sociais, em todos os grupos de WhatsApp que você tem, de jovens, de adolescentes, de pais, de líderes, de pastores, no campo em geral. Nós temos irmãos nos assistindo de todos os lugares do Brasil, até de fora do Brasil. Faça parte desse projeto, faça parte dessa festa, a festa da palavra. Esse canal aqui você sempre vai encontrar palavra de Deus, amém? Então vamos à nossa vinheta e logo eu volto com a aula 3, Conhecendo o Caráter de Jesus. Conhecendo o caráter de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Na aula de hoje, nós vamos observar a respeito do caráter de Jesus e a sua missão aqui na terra. Os traços do caráter de Cristo realmente o revelam como alguém que em seu ministério terreno se doou intensamente pelo próximo, tá? A leitura bíblica em classe está em Filipenses, capítulo 2, nos versículos de 5 a 11. Tá certo? E nós já vamos aqui para a introdução, para nós irmos seguindo com esse material. Eu quero te lembrar que nós temos aqui na descrição dos vídeos, você encontra links para baixar o material que eu uso, que eu escrevo aqui no computador. Você baixa isso em PDF e usa isso no seu celular, manda para outros professores, manda para os alunos trazerem um material de maior interação para a tua aula, tá certo? Então, tem material aqui para você em PDF aqui. Tem também todas as nossas redes sociais, incluindo o WhatsApp. Nós temos 2 grupos de professores da escola dominical. Só quero pedir um favor, que é mais fácil, porque é muita gente pedindo para entrar. Então, ao invés de você escrever aqui nos comentários para eu te adicionar, me chama direto no WhatsApp 019
988-268480. Esse número está aqui na descrição dos vídeos. Me chama, me adiciona aí no seu celular e me chama. Diga, irmão, sou de tal lugar, da igreja tal, e quero entrar no grupo de professores da EBD. E aí eu já te coloco, é muito mais fácil, tá bom? Porque é muita coisa que nós estamos fazendo ao mesmo tempo, então você me ajuda nisso, tá certo? Então não põe seu número aqui na descrição dos vídeos, não. Me chama diretamente no meu WhatsApp, e aí é mais fácil, é rapidão, eu coloco você nos grupos de professores da EBD, tá certo? Então vamos à introdução da nossa aula, conhecendo o caráter de Jesus. O olhar de Jesus, o toque de suas mãos, a fala incisiva e a presença marcante influenciaram gerações ao longo da história da humanidade. Muitas pessoas, a partir da conversão, viveram histórias impressionantes, a partir onde o poder de Deus se manifestou de forma tremenda. Contudo, como buscar viver essa realidade em nosso cotidiano? A lição a seguir, essa lição de hoje, propõe uma reflexão a respeito do caráter de Cristo. Mas afinal, não é? O que é caráter? O que é caráter? Segundo o Aurélio, caráter é definido como traços psicológicos, as qualidades, o modo de ser, sentir e agir de um indivíduo, um grupo, de um povo. Com base nessa definição, podemos identificar o caráter de Jesus? É só nós olharmos a palavra de Deus e nós vamos perceber que Jesus externava pelas suas atitudes o seu caráter. Jesus era amoroso, observador, conhecedor dos corações, enfim, todas essas características que estão aqui linkadas no primeiro tópico aqui da lição. Caráter. Caráter é tão transparente quanto uma garrafa. Você pode levar uma garrafa para a sala de aula. Caráter é tão transparente quanto uma garrafa. Conseguimos enxergar o líquido que tem dentro pela transparência da garrafa. Nosso caráter é enxergado pelas pessoas pela transparência de nossas ações. Preste atenção. Nosso caráter é enxergado pela transparência de nossas ações. Caráter não é o que eu finjo ser, é o que eu sou. Caráter não é o que eu digo de mim mesmo, mas o que as pessoas falam de mim. Nós vivemos uma geração e tem muitas pessoas que dizem: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não devo satisfações a ninguém. Eu faço o que eu quero e ninguém tem nada a ver com a minha vida. As pessoas confundem. O lema, inclusive, dessa geração é menos julgamento, menos tribunal e mais hospital. As pessoas erram e não querem que ninguém diga nada. O problema é que a Bíblia diz que nós somos sal e luz. Ou seja, nós exercemos influência no meio onde estamos inseridos. Então essa história de que ninguém tem nada a ver com a minha vida e que eu não devo satisfações a ninguém, para o cristão não cola. Devemos sim. Por quê? Porque fomos chamados para ser discípulos e testemunhas. Discípulo imita o mestre a ponto de ser confundido com ele. Se algo que me fascina é quando Pedro nega Jesus, é o fato de que as pessoas incisivamente insistem com ele, dizendo: você estava com ele, você fala como ele, você andava com ele. Porque os discípulos de Jesus são pessoas parecidas com ele em suas atitudes. Testemunha, nós somos chamados para ser testemunha. Testemunha fala do que viu e experimentou. Como anunciar libertação sem ser liberto? Como pregar transformação sem ser transformado? As pessoas precisam enxergar em nossas ações o caráter
de Cristo. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 4, e versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Muita gente lê o texto só até aqui, mas ele continua. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no trato, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Está dizendo, Timóteo, seja exemplo. Tito, capítulo 2, versículo 6. Quanto aos jovens, de igual modo, exorta-os, encoraja-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade alguma que dizer a vosso respeito. O que é isso? É o caráter de Cristo. É imitar a Cristo. É imitar nas palavras e nas atitudes. O caráter de Jesus é identificado por meio de suas atitudes. Um caráter digno de ser imitado por seus discípulos. Só Jesus disse isso em Mateus 11, 28. Aprendei de mim, me imitai, façam como eu faço, porque sou manso e humilde de coração. Mas entre todos os traços do caráter de Jesus, a lição nos chama a atenção para um em especial: foco nas prioridades. Jesus era focado. Foco, determinação. Ele curou, libertou, viajou, conversou, amou, chorou, deu bronca. Ele viveu intensamente a sua vida, mas tudo com um único objetivo. Jesus veio para nos salvar e a nossa missão é manter o foco. Temos que apresentar o evangelho puro e simples e entender o evangelho como ele é. Jesus não veio para ser um ídolo gospel. Ele veio para salvar o homem da perdição do pecado e da condenação do inferno. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso é evangelho. Isso é ser discípulo. Entender o propósito pelo qual Jesus veio. Para salvar. Logo, a minha vida deve imitá-lo. O foco da minha vida deve ser a salvação da minha alma e dos outros. Jesus manteve o foco. Jesus, em momento nenhum, perdeu o foco. A cruz estava logo ali e ele morreu para nos dar a vida. Então nós aprendemos aqui no caráter de Jesus a ter foco na missão de Jesus, na missão salvífica. Muitos têm se aproximado de Jesus hoje como ídolo gospel, como alguém legal, como um simpatizante, cristãos nominais. Não, Jesus não morreu na cruz para atrair seguidores, meramente no contexto que nós falamos de seguidores virtuais, mas ele morreu para nos salvar, e isso implica transformação do nosso caráter, para que através da nossa vida nós possamos demonstrar o caráter de Cristo Jesus. Muito bem. Quem é o teu próximo? Uma forma muito comum que Cristo usava para falar com as pessoas era através de parábolas. Histórias simples que ilustravam profundas lições de vida. Uma das mais conhecidas é a parábola do bom samaritano. Ela é contada a partir da pergunta: quem é o meu próximo? Às vezes estamos tão ocupados com a correria do cotidiano que esquecemos que devemos amar o nosso próximo
com a medida do amor de Cristo. Não é com a medida do nosso amor. É com a medida do amor de Cristo. É com o amor que Ele nos tem amado. Isso é um grande desafio. Preste atenção nessas palavras. A ideia do próximo, na ótica divina, é ensinar que todos somos iguais perante Deus. E, portanto, devemos enxergar uns aos outros assim. Isso fala de nivelamento. Todos nós somos iguais. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nivelados debaixo da condenação, mas em Cristo todos nivelados debaixo da graça. Perceba uma coisa. Quando eu me julgo superior ao outro, eu fico indiferente às suas condições, aos seus problemas. Indiferente. Quando me julgo inferior, encontro em mim mesmo justificativa para não ajudar. Então, assim, quem se julga superior, vou ajudar para quê? Isso não é problema meu. Quem se julga inferior, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Mas a ideia é se aproximar. Porque quando eu me aproximo, me coloco no lugar do outro. É compaixão manifestada em Cristo, deixando os céus e a sua glória para se nivelar a nós, para nos elevar ao nível dele. É por isso que Filipenses, capítulo 2, ele começa dizendo assim, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Mas veja, primeiro Jesus se humilhou. Se nivelou ao nosso nível, se rebaixou ao nosso nível. E quando ele é exaltado, pela fé nós também somos exaltados com ele. Porque agora, como diz em Colossenses, ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O que é isso? Jesus se rebaixou ao nosso nível para nos elevar ao nível dele. O que é isso? Compaixão, proximidade, entender quem é o próximo. O melhor exemplo para entender quem é o próximo é olhar para Jesus e o que ele fez. O pastor Elias Rodrigues diz assim, que o evangelho é um mendigo falando ao outro aonde encontrar pão. Próximo é aquele que necessita de minha atenção nesse momento, independente de quem é, de onde esteja. As pessoas nunca se sentiram tão carentes de atenção quanto nos nossos dias. E Jesus demonstrou isso muitas vezes, atendendo e acolhendo pessoas marginalizadas pela sociedade, esquecidas pela sociedade. Ele parou para atender a mulher com fluxo de sangue, para olhar para aquela mulher quando ninguém queria olhar. Ele parou para trazer alento e consolo à viúva de Naim. Ele parou toda a sua trajetória e viajou uma noite inteira para ir libertar o endemoniado gadareno. Jesus parou para atender as necessidades das pessoas, para conversar com as pessoas, como também ele parou para seguir a Jairo, mudou o trajeto para ir até a casa de Jairo, para socorrer a filha de Jairo. Jesus atendia todas as pessoas. O amor de Cristo pode ser demonstrado num simples abraço ou simplesmente escutando o desabafo de alguém. A pior sensação do mundo é não ser ouvido. Então, a lição que nós precisamos aprender é que não podemos esquecer o nosso próximo. Nem sempre ele é ilustre ou quem se destaca, mas aquele que está precisando de uma palavra amiga, de uma mão amiga, de uma palavra de consolo, de um abraço. Jesus nos ensina a nos dedicarmos ao próximo e nas coisas mais simples do dia a dia. O que é ser cristão? Não é ser parecido com Cristo, então nós devemos imitá-lo, certo? Então escute alguém, abrace alguém. Eu, preparando aqui as aulas, eu me lembrei, no início da semana passada, acho que final de semana, uma
uma jovenzinha de 17 anos, ela me mandou um áudio no WhatsApp, agradecendo a Deus. Ela está em São Carlos, eu estou em Campinas, ela está em São Carlos, os pais dela moram aqui em Campinas, e ela prestou vestibulares, tal, e passou numa das melhores faculdades que tem na área que ela está estudando, que fica em São Carlos, que é bem distante de Campinas, não é? Então ela fica lá uma semana, 15 dias, enfim, vai vir quando der. Mas ela me mandou um áudio interessante, ela falou assim: Denão, eu me lembro que num devocional, você foi usado por Deus para falar comigo. E Deus usou a sua boca e disse que eu iria entrar numa das melhores faculdades. Sabe por que ela me contou isso? Porque eu deixo um canal aberto. As pessoas podem falar comigo. As pessoas muitas vezes querem apenas ser ouvidas. Às vezes não precisa que você fale nada, que apenas escute o que ela tem a dizer. Eu recebo aqui contatos de adolescentes, de jovens, de pessoas, de casados, de irmãos, de diversos lugares. E às vezes a pessoa me escreve um texto, eu fico olhando a pessoa escrever, ela não para. E na maioria das vezes eu dou uma resposta. Uma simples resposta. Mas muito simples. E a pessoa, pelo que ela me responde depois da minha resposta, parece que do outro lado, mesmo pelo WhatsApp, eu consigo perceber que sai um peso. Porque alguém parou para ouvi-la. Não é? Com uma palavra de Deus, com uma palavra amiga. Então as pessoas querem ser ouvidas. E mais ainda, se pudermos, abraçadas. As pessoas às vezes precisam de apenas uma oração, de um abraço, de uma palavra de ânimo, de consolo, de conforto. Então isso é ajudar o próximo. É priorizar em um determinado momento o outro e esquecer um pouquinho de nós. Foi isso que Jesus fez e é isso que nós devemos fazer. É isso que Ele espera de nós como seus discípulos. Cristãos significa pequenos cristos. Ou seja, nós devemos imitar o nosso Cristo. Pai e filho, uma relação que nos inspira. Se eu perguntar a você como deve ser a relação entre um pai e um filho, provavelmente você responderá corretamente, sem rodeios. Porém, se fizermos essa pergunta se tratando de Deus, Pai, e do Deus Filho, a resposta parece um pouquinho complicada, não é? Mas não é não. Quando a gente olha, a gente vai ver que o relacionamento de Deus com Jesus e de Jesus com Deus era um relacionamento de muita cumplicidade. A relação de Jesus com o Pai era de obediência total e de total dependência por meio da oração. Eu gostaria que você tivesse aquele bloquinho de anotações, faça suas anotações, baixe esse material em PDF, está tudo anotado aí. Mas você quer ver? Lucas 6, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 18. Estando ele orando à parte, Jesus passava muito tempo a sós em oração. Versículo 28 de Lucas 9. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Jesus não perdia a oportunidade de passar tempo a sós com o Pai em oração. A oração gera intimidade, traz discernimento, estratégia espiritual. Às vezes não anunciamos Jesus às pessoas, não realizamos algo para Deus porque olhamos para nós mesmos, para as nossas limitações, mas temos que aprender com Jesus a depender do Pai, a confiar no Pai. Deus é a fonte de todo poder e autoridade, tudo vem dele. Romanos 11, 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, ele é a fonte. Temos que nos saciar em Deus. Temos que acreditar no poder de Deus. A relação de Jesus com o Pai era de total cumplicidade, dependência, obediência, submissão.
Jesus não fazia nada sem falar com o Pai. Aliás, ele deixa bem claro que ele estava aqui para fazer não a sua vontade, mas a vontade do Pai. Se Jesus, mesmo sendo Deus, mas aqui na terra como um homem, ele sempre se submetia à vontade do Pai e buscava do Pai a autorização, a habilitação e o poder para fazer o que fazia, e fazendo sempre em nome do Pai. Assim devemos ser nós também. É uma geração tão carente de Deus, tão necessitada de Deus, devemos nos lembrar que não fazemos na nossa força, não fazemos no nosso poder, é no poder de Deus, é na graça de Deus, é na unção de Deus, é no poder dele. Ele foi com Jesus e ele também é conosco. É só nós confiarmos nele e aprendermos a depender do Pai, como Jesus dependia em todos os momentos de sua vida. Nós temos a mente de Cristo. Jesus nos deixa um grande desafio ao declarar que devemos fazer tudo da forma como ele fazia. Mas como conseguiremos? Parece impossível, não é? Bom, é mais simples do que se imagina. Se tentarmos a partir das nossas próprias forças, não conseguiremos. Porém, o apóstolo Paulo dá uma importante dica: é preciso ter a mente de Cristo. Como diz em 1 Coríntios 16, em Efésios 2, 5, o sentimento de Cristo, a mente de Cristo. A mente é o que domina e controla todas as ações, sentimentos, decisões, escolhas. Está na mente. Na geração que nós vivemos, e principalmente no Brasil, a grande batalha do inimigo é mental, é psicológica, é ideológica, é no campo do raciocínio e do argumento. A luta no Brasil não é armada com foice, com bomba. Ela é no argumento, na relativização das coisas, inclusive da fé. No argumento, na falsificação do evangelho, no argumento. Então, ele está dizendo, nós temos a mente de Cristo. Do que Paulo está falando? De uma nova perspectiva. O crente olha esse caos em que o Brasil está e consegue, com a mente de Cristo, enxergar um novo horizonte. É uma nova forma de encarar a vida. É uma nova forma de enxergar a vida. E de perceber que em meio ao caos há uma saída. E esta saída é Jesus. Há um manual de trânsito no meio dessa tempestade. Esse manual é a palavra de Deus. O homem sem Deus tem sua mente cheia das trevas do pecado. Por isso suas escolhas e decisões são autodestrutivas e promovem a guerra. Promovem a guerra. Por quê? Porque a mente do homem sem Deus, ela está completamente tomada pelas trevas do pecado. Mas nós, ao aceitarmos a Cristo, adquirimos nova identidade. E passamos a falar, a pensar de acordo com a nova natureza. Quando a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar nela, levando-a a ter um discernimento espiritual de todas as coisas. Romanos, capítulo 5 e capítulo 8, melhor dizendo, capítulo 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para do Espírito, para as coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a nossa maneira de enxergar e de entender as coisas é através de um discernimento, de uma ótica espiritual. Paulo vai dizer isso. Efésios, capítulo 5 e versículo 8. Gente, leia Efésios do 4, do 17
até Efésios 5 e 21, tá bom? Mas olha como diz o 8. Porque outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. No 4 e 17 ele fala assim, ó. Digo no Senhor e testifico que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Pensamentos obscurecidos, entendimento obscurecido. Mas aí Paulo vai falar, Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Amém? E eu quero aqui deixar uma sugestão para essa aula que é super importante e que ela termina falando que nós temos a mente de Cristo. Se você ainda não leu, se um aluno seu ainda não leu, se ainda não comprou, um livro maravilhoso que tem da CPAD, que chama-se Em Seus Passos, o que faria Jesus? Eu não me lembro agora se é CPAD ou é Mundo Cristão, não lembro. Em Seus Passos, o que faria Jesus? Gente, é um livro fantástico, a partir do texto de 1 Pedro 2:21, que a palavra do Senhor diz. Vamos lá, Bíblia. Quando eu não lembro, eu pego a Bíblia, tá bom? Pega a Bíblia aí, porque a minha memória não anda tão lá essas coisas. 1 Pedro 2:21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então ele é um livro, é uma história real a partir dessa pergunta numa pequena cidade dos Estados Unidos. Em seus passos, o que faria Jesus? No seu lugar, qual decisão ele tomaria? E uma igreja, durante 30 dias, ele se propõe a não fazer nada sem antes responder essa pergunta. E isso muda a vida de todas as pessoas e de toda uma cidade. É um best-seller nos Estados Unidos e tem a ver com essa lição, tem a ver com caráter. Um caráter moldado por Cristo é aquele que cumpre a sua vontade, que se submete à sua vontade, é aquele que vive na dependência dele, é aquele que se parece com ele, que não pensa como o mundo, mas que pensa com uma mentalidade diferente, até porque nossa mentalidade, ela não está restrita a este plano, mas ela está, como diz em Colossenses 3, pensar nas coisas que são de cima. Nós não apenas temos a nossa mentalidade nas coisas daqui, porque as coisas daqui são temporais. As coisas daqui a gente vê, a gente pega, mas são temporais. Mas nós temos o nosso olhar e o nosso pensamento nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? Deus abençoe sua vida. Boa semana para você, na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Boa aula. Deus abençoe tua casa, tua família, teus alunos, tua classe. Um grande abraço. Fiquem na paz. Orem por mim. Vou fazer uma viagem agora essa semana. Que Deus abençoe a vida de vocês. Orem por nós e não se esqueça. Notificações ligado para quando o vídeo sair, você ser o primeiro a assistir o vídeo. Compartilhe os nossos vídeos, me chama direto no WhatsApp para entrar no grupo de professores, assista, curta, compartilhe, mande para todo mundo. Um grande abraço, que na paz e até a próxima. Valeu!